Olá, pessoal. Nós estamos aqui para conversar com vocês sobre um tema muito interessante, participando a convite da coordenação desse congresso, e vamos falar sobre as constelações sistêmicas familiares. As constelações, ela é uma abordagem sistêmica fenomenológica e a gente pretende aqui hoje falar de uma forma bastante sintética para que as pessoas em geral compreendam o que vem a ser essa técnica que é relativamente nova aqui no Brasil. No Brasil ela deve estar próxima dos seus 20 anos e na Alemanha ela já tem mais de 30 anos. Nós atuamos com essa técnica há mais de 16 anos, somos das primeiras turmas aqui de formação do Brasil. E falar sobre constelações sistêmicas familiares é falar sobre desatar nós as nossas vidas, desatar os nós das nossas questões familiares. É tudo que todo mundo mais deseja, é ficar livre, desimpedido para viver uma vida harmônica e feliz. Então, quando nós falamos em constelações sistêmicas, constelação é um termo que na concepção original significa colocação. E é bem isso mesmo que a técnica nos oferece, é uma colocação de pessoas dentro de um sistema. Mas o que é um sistema? Um sistema é um conjunto. Nós temos sistemas de várias formas possíveis e imagináveis. Quando nós estamos na nossa família, nós estamos dentro de um sistema. Quando você está no seu trabalho, você também faz parte de um sistema. Obviamente, o seu sistema profissional. Com seus amigos, um sistema social. Os órgãos do seu corpo também compõem sistema. Então, a constelação sistêmica tem esse nome porque ela trata de conjunto, trata-se o coletivo. E trabalhar com o coletivo, na atual conjuntura que nós vivemos, é algo assim de uma importância absoluta. Porque não adianta nada você apenas tentar fazer uma recuperação das suas questões infantis, apenas dentro de um conceito pessoal. Essa técnica ela vem para trazer algo novo para nós, que seria exatamente o trabalho com o coletivo. Então, essa abordagem das constelações sistêmicas, elas não são somente familiares hoje, elas começaram num contexto familiar, mas depois elas se estenderam. Hoje elas estão presentes nas organizações, essa técnica é aplicada nas empresas, aonde existe um sistema é possível você aplicar a técnica das constelações sistêmicas. Ela é aplicada no contexto escolar, nas constelações pedagógicas, vocacionais, quando a pessoa está em dúvida em qual profissão seguir, não é? Então, esse contexto está bem estendido hoje, embora a técnica já esteja há um tempo aqui no Brasil. Atualmente, essa técnica se expandiu muito mais e agora ela ganhou uma relevância maior porque ela chegou no sistema judiciário para trabalhar as questões de conflitos familiares através dos próprios juristas. Então nós temos hoje essa técnica sendo aplicada também nos tribunais, nas varas de família, nas varas de conciliação e julgamento. E isso é ótimo. Para o atual sistema que nós vivemos, é uma solução fantástica. Então ela foi desenvolvida há mais de 30 anos por um grupo inicial de médicos, psicólogos, pedagogos, filósofos, como o psiquiatra e professor da Universidade de Heidelberg, que é o Gunther Weber, e vários outros, Jacob Schneider, Matthias Vargas, Jacob Stamm, e tem vários outros. Tem também a área da transgeracionalidade, que nós já vimos o trabalho feito através de pessoas reconhecidas, uma francesa, por exemplo, chamada Anne Ancelin Schutzberger. Ela tem até um livro excelente que eu indico para vocês, chamado Os Meus Antepassados. Então, a transgeracionalidade não é novidade. Nós já temos áreas que estudam a transgeracionalidade no mundo da psicologia. E a constelação vem se somar com tantos esses outros aspectos que são igualmente importantes. Esse método, então, vem coroar todo o desenvolvimento das terapias sistêmicas. Como, por exemplo, nós temos o psicodrama, que Moreno nos trouxe, que também
fez todo um contexto que nós temos hoje dentro da aplicação das constelações sistêmicas. As áreas transgeracionais são aquelas que levam em consideração os processos dos nossos ancestrais. Os processos dos nossos ancestrais, eles têm a ver com a repercussão dos nossos destinos. O que significa isso? Muitas vezes, nós trazemos através da nossa transgeracionalidade algumas questões que estão marcadas dentro do nosso sistema de família. E isso a gente chama de transgeracionalidade. Por quê? Porque pode ter a possibilidade de ir passando de geração em geração. Então tem muitos profissionais de várias áreas, diferentes áreas, que estão trabalhando nessas questões transgeracionais, seja na medicina, na psicologia, na pedagogia, consultores, administradores de empresas, enfim. Isso tem se expandido de uma forma bastante interessante pelo mundo afora. Esse é um método que pode ser associado às abordagens terapêuticas tradicionais. Então, isso significa que a constelação sistêmica, ela é uma ferramenta muito prática, muito útil e que pode ser agregada a outras técnicas terapêuticas, né? Então, ela sendo agregada a outras técnicas terapêuticas, ela costuma ter um efeito muito mais rápido e abrevia muito o processo dos profissionais da área de saúde, né? Claro que essa ferramenta, ela pode ser agregada. Nada na realidade vem para substituir 100%, mas vem para agregar, para somar, para complementar tudo aquilo que já existia e que pode ser útil para todos nós, não é? Então, essa técnica, ela ajuda a pessoa a trazer à luz aquelas dinâmicas que podem estar ocultas no nosso sistema familiar. Isso significa que tem muita coisa que pode estar inserida no nosso sistema e que nós não sabemos. Então nós temos esses nomes todos que eu citei: Moreno, doutora Anne Anselan Schutzberger, Maria Torok, Nicholas Abraham e o Bert Hellinger. Bert Hellinger, então, ele se tornou o símbolo das constelações sistêmicas porque de uma forma muito útil e de uma forma bastante sintética, ele conseguiu sistematizar esse método. Então esse método passou a ser utilizado como uma grande confluência de abordagens e que se resultaram num método prático, simples, mas nem por isso deixa de ser profundo. Ele é muito profundo e é bastante eficaz na sua aplicação. Nesse tempo todo que a gente já vem aplicando, a gente verifica o quanto esse método vem abreviando as terapias, os anos de terapia, né, que as pessoas ficam aí se submetendo. Realmente uma sessão de constelação sistêmica, ela abrevia e muito o nosso processo terapêutico. Então, esse é o nosso conhecidíssimo Bert Hellinger, né? Esteve até recentemente aqui no Brasil e tem vindo agora com mais frequência. Lá atrás ele era pouco conhecido quando a gente começou com ele, não é? Mas agora ele está sendo reconhecido e justamente, né? Então ele é um filósofo, um teólogo, um pedagogo, um psicoterapeuta, trabalhou com terapia primal, análise transacional e, por último, a terapia sistêmica fenomenológica, que também é outro nome que a constelação tem, né? Então, o que dizer sobre o nosso sistema familiar? Gente, o nosso sistema familiar, ele possui uma força reguladora natural, tá? Essa força reguladora, a gente pode falar que ela é um processo físico. É físico porque ela se submete a uma força que nós sabemos que existe. Inclusive, nós estamos agora com várias pesquisas acontecendo dentro desse campo, dessa parte que pertence a estabilidade da força que rege o universo. Então essa força que eu estou dizendo para vocês, ela tem um nome. Essa força se chama campo mórfico, ou então campo morfogenético. Mas o que é isso?
Campo morfogenético é um campo que carrega as informações de um sistema de geração para geração. É um nome novo, mas na verdade ele está sendo já profundamente pesquisado. E nós vamos ver daqui a pouco que nós temos pesquisadores e cientistas de renome internacional fazendo pesquisas sérias em cima da atuação dos campos mórficos ou campos morfogenéticos, que é exatamente essa força reguladora que cuida de manter a estabilidade do sistema familiar. O que é manter a estabilidade? Significa que o campo familiar sistêmico ao qual nós pertencemos, ele precisa manter sempre uma estabilidade. Algo que ocorreu lá atrás e que o sistema, por isso, tenha se descompensado, fica registrado nessa força reguladora, nesse sistema que nós estamos chamando e nesse campo mórfico. Esse campo registra e guarda aquela informação que descompensou o sistema. Isso significa que esse sistema vai precisar, de alguma maneira, compensar aquilo que ficou descompensado anteriormente. E como ele faz isso? Ele faz isso através da compensação que vem nas gerações seguintes. É exatamente assim que ele atua, tá? Então essa força que reúne, que dirige o destino das pessoas e que nos mantém vinculadas por laços de lealdade aos nossos antepassados, elas vão atuando de forma inconsciente e elas vão atuando de acordo com algumas leis sistêmicas que o Bert Hellinger chamou de ordens sistêmicas, as ordens do amor. Ele não achou outro nome melhor para dar, foi assim que ele nos disse. Por que ele deu o nome de ordens do amor? Porque elas são leis muito vinculadas aos valores humanos. E quando a gente fala de valores humanos, a gente está falando de algo muito precioso. A gente está falando de atributos que a humanidade deveria desenvolver e passar de geração em geração. Quando esses atributos, quando esses laços do inconsciente são transgredidos, quando eles são desarmoniosos, eles vão provocando no sistema alguns desajustes e vai colocando em risco também toda a herança psíquica, física, emocional e comportamental dos descendentes. Isso quer dizer também que nós precisamos, então, focar com olhos bem atentos às nossas histórias familiares. Gente, as histórias familiares, elas são fundamentais para que nós possamos entender, compreender o que é que nós vivenciamos aqui hoje. Tem muita coisa que acontece nas nossas vidas que a gente não se dá conta de onde vem, o porquê de determinadas situações que muitas vezes se repetem inexplicavelmente. E a gente vai ver então que muito provavelmente isso acontece porque foram transgredidas algumas dessas ordens, muito provavelmente naqueles que vieram antes de nós, ou mesmo na nossa própria geração. Mas isso acontece com muita frequência. Eu particularmente desconheço algum sistema familiar que não tenha alguma desordem. Maravilha seria se não tivesse, mas infelizmente nós temos. E aí então nós precisamos primeiro reconhecê-las e depois tratá-las, não é mesmo? Então, falando em campo mórfico, eu queria apresentar então para vocês o pesquisador cientista Rupert Sheldrake, que na atualidade é um nome muito citado nas pesquisas realizadas com relação aos campos mórficos ou morfogenéticos. Sugiro que vocês pesquisem, que vocês vão atrás, tem muito material dele no YouTube, tem livros dele traduzidos para o português, inclusive. Ele fala muito dessa força e desse campo morfogenético. Em todos os livros dele ele cita. Tem um que tem uma visão muito interessante, que fala inclusive sobre a forma animal de perceber esse campo, né? A gente pode perceber esse campo de algumas formas. Vocês já viram, por exemplo,
aqueles cardumes de peixes nadando na água e todos eles seguindo sempre na mesma direção? Sabe por que eles não se espalham? Cada um ir para um lado? Por causa da força do campo mórfico que os mantém unidos. O bando de aves voando no céu, formando aquele lindo balé, todos voando na mesma direção. Por que eles não se dispersam? A força do campo mórfico. Rebanhos correndo no campo, né? Todos caminhando na mesma direção. A força do campo mórfico. Um livro dele que eu sugiro que vocês conheçam é exatamente um livro traduzido para o português chamado A Sensação de Estar Sendo Observado. Interessante, né? Então, ele fala nesse livro exatamente como atua os campos mórficos, tá? Um livro escrito por um cientista, mas de fácil entendimento. Então, que força é essa? O Rupert Sheldrake é um PhD, ele é professor catedrático da Universidade de Oxford, na Inglaterra, e ele é um dos pesquisadores mais revolucionários dos últimos tempos. A pesquisa dele extrapola o campo da biologia e hoje já está bem dentro de outras áreas, como a física, a própria psicologia, porque nós estamos falando do campo que nos envolve, né? Então é um casamento perfeito. A física já está aí abraçando, né, a área do entendimento humano, da psicologia. Então o campo morfogenético é um campo não físico que leva informações e ele é utilizável através do espaço e do tempo sem perda de informação. Olha que coisa interessante, gente. As informações não se perdem dentro do campo mórfico. Fica tudo registrado. É como se fosse um hardware, né? Guardando todas as informações do nosso sistema de família. E isso é muito precioso. Esse campo exerce influência sobre os sistemas e apresentam algum tipo de auto-organização própria. Ele faz isso por si só. Nesses campos, existe então uma memória coletiva da espécie. Então, se eu estou falando do meu sistema, ele vai guardar as memórias do meu sistema familiar. Você tem a memória do seu sistema familiar, aonde? Armazenada no campo morfogenético da sua própria família, a família a qual você pertence. Esse campo mórfico, então, vem de onde, você me perguntaria? É claro que ele vem de um sistema que você está vinculado a ele e que veio antes de você, tá? Ele começou fazendo pesquisa com plantas, porque ele é, na formação original, um biólogo. Então, por exemplo, o campo mórfico de uma samambaia, isso ele diz, tem a mesma estrutura que os campos mórficos das samambaias anteriores a ela, que vieram do mesmo tipo. Ele começou a primeira experiência aí, e depois ele migrou para a experiência com seres humanos. Nós temos várias pesquisas do Rupert Sheldrake. Ele já fez, inclusive, pesquisas relacionadas à sensação real da pessoa estar sendo observada, mesmo que seja por trás. Vocês já observaram que, às vezes, quando você está dormindo, se alguém chega perto e olha você bem de pertinho, silenciosamente, imediatamente, de forma até assustadora, você acorda porque aquela pessoa está te olhando. Já aconteceu isso com vocês? Experimentem uma hora fazer uma experiência dessa. Por quê? Porque é nesse exato momento em que a pessoa está te olhando, é que ela está interagindo com o seu campo mórfico. Então você tem a sensação de que o seu campo mórfico está sendo invadido. E é por isso que você desperta, tá bom? Então, conclusão com relação aos campos mórficos. Os campos mórficos de todos os sistemas passados se fazem presentes para sistemas semelhantes e influenciam neles de forma acumulativa através do tempo, ou seja, passando de geração para geração. Como esse campo, então, atua nos nossos sistemas? Olha, eu estou ligada à minha família, eu pertenço à minha família, a família está dentro de mim, eu tenho a representação da minha família dentro do meu ser e junto com a minha família, com o meu sistema, eu também tenho um destino comum. Nós somos, por exemplo, os nossos pais. Você é 50% seu pai, 50% sua mãe.
Consequentemente, você é 25% cada um de seus avós, 12,5% os bisavós, e a árvore vai se abrindo. Isso significa, então, que esse campo que une cada um de nós também une um destino comum para o mesmo sistema de família. Os sistemas familiares adotam formas e comportamentos característicos. Claro que a gente vai ter heranças muito positivas. Vocês já devem também ter observado, por exemplo, é comum em determinadas famílias a herança, digamos assim, ancestral de famílias, por exemplo, de magistrados, né? Você olha lá atrás, o bisavô era um juiz, o avô, consequentemente, ele se tornou um procurador da República, depois o filho dele pode vir a se tornar um advogado de renome, e as gerações seguintes todas vão partindo para essa área por uma questão da herança positiva. Mas nós também herdamos os destinos de sofrimento. Então é o que eu estava falando ainda há pouco para vocês. Aquilo que ficou desarmonioso em algum tempo atrás no nosso sistema familiar pode refletir em repetição de padrões de sofrimento e que podem ir se repetindo de geração em geração. Então, essas repetições podem influenciar taxativamente a forma que as pessoas atuam no mundo hoje, e elas vão repetindo, reencenando algumas situações de sofrimento que podem ter ocorrido anteriormente a elas. Então, essa memória integrada dos campos mórficos, ela vem nos lembrar dessa possibilidade. Então, assim, os fatos, os eventos, as tragédias, aquelas questões que ficaram mal resolvidas e que ocorreram na família, por exemplo, ela pode se tornar uma repetição em gerações futuras. A gente chama isso de ressonância mórfica, né? A ressonância mórfica permite que isso aconteça. Então, ele pode ser de uma forma positiva ou de uma forma negativa. E de uma forma negativa, nós chamamos de emaranhamento. O que é um emaranhamento? Um emaranhamento são laços que vão se prendendo às gerações anteriores e que, de alguma maneira, eles precisam ser reconhecidos primeiro, aonde é que foi a origem, e aí eles devem ser dissolvidos, desatados. Por isso é que nós falamos, é importante desatar os nós sistêmicos. A constelação sistêmica, ela cuida disso. O trabalho da constelação sistêmica é justamente detectar aonde nós estamos emaranhados, misturados, né, com a nossa herança que veio antes de nós, com as desordens que vieram antes de nós, com os emaranhamentos aos quais nós estamos atrelados, e aí sim nós podemos depois, dissolvendo esse emaranhamento, viver a nossa própria identidade, não é mesmo? Esses emaranhamentos, então, ele busca o que nós chamamos de uma compensação. Essa compensação, ela é exigida pelo próprio sistema. O sistema não admite ficar com alguma descompensação no passado. E, então, ele se utiliza das gerações posteriores para que o sistema depois possa ser refeito e se recompense, ou seja, ele refaça de uma forma nova a mesma situação até que ela seja completamente concluída. Então, a ideia do campo mórfico é justamente fazer com que seja restaurada a totalidade e a inteireza daquele campo mórfico como ele era desde o início. Por isso é que ele se utiliza dos descendentes para poder representar aqueles que foram de alguma maneira prejudicados ou que prejudicaram o sistema familiar ao qual ele pertence. Isso pode ser muito melhor explorado se vocês, aqui mais uma dica, olharem no livro No Centro Sentimos Leveza, do próprio Bert Helling. É muito bom esse livro. Então, gente, segundo a teoria dos campos mórficos, essas informações ficam armazenadas nesse campo invisível, né?
e vão depois se replicando para membros da mesma espécie, mesmo se você não teve nenhum contato com esse membro. Não há necessidade de conhecer ou não. A informação é passada. Ah, mas eu não conheci o meu tataravô nem meu bisavô. Não importa. Você faz parte do sistema. Você é membro do sistema. Então, não importa se você teve ou não contato para que o campo mórfico possa se utilizar, por exemplo, de você.